Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada na questão discursiva 5 do ENAD 2017, tá? Então vamos lá. Controle tecnológico nas obras de pavimentação é condição fundamental para que a vida útil das estruturas seja garantida. Os controles baseiam-se na análise dos resultados obtidos em campo, usando como referência valores de testes feitos no laboratório. Tranquilo? Com base nesse contexto, explique como deve ser feito o controle em campo da umidade ótima, da massa específica aparente seca máxima e do grau de compactação a partir dos dados obtidos em laboratório. Então, olha só, gente, que interessante essa questão. Ela pede que a gente apresente os ensaios que são realizados em campo. Tá? Ensaio realizado em laboratório para análise de teor de umidade ótima, máxima específica aparente seca, é o nosso ensaio de compactação. Tá? Então, ela não está pedindo para você explicar o que é o ensaio de compactação. Ela quer saber como que eu afiro os resultados do ensaio de compactação no campo. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa questão e ver como é que a gente consegue fazer essa abordagem. Tá? Então, no primeiro momento, eu tenho lá meu pavimento. Eu tenho meu subleito executado, meu subleito preparado, tá certo? Por exemplo. E aí eu quero ver se a compactação desse subleito está de acordo com o que eu vi lá no laboratório. Então, o que eu posso fazer? Primeiro deles, eu posso fazer um ensaio chamado ensaio de frasco e areia. Esse ensaio ele é norteado pela NBR 7185, tá? Então, qual que é a ideia desse frasco de areia? É o seguinte, eu vou fazer um furo, tá? Um buraco, literalmente, aqui na minha camada, tá? Esse buraco é mais ou menos 15 centímetros de profundidade, tá? Então, vou botar aqui 15 centímetros de profundidade. E esse solo que está aqui dentro, ele vai ser retirado. Então, vamos supor que isso aqui seja uma bandejinha, tá? Então, lá no campo eu tenho uma bandeja e todo esse solo que eu retirei daqui vai estar aqui nessa bandeja, certo? Perfeito. O que eu vou fazer agora, né? Agora eu vou colocar aqui, botar bem em linhas gerais, tá, pessoal? Só para isso aqui ser um esquema. O nosso frasco de areia. Então, é um frasco que é preenchido por uma areia. Essa areia ela é totalmente padronizada. Então, eu tenho todas as informações dessa areia, peso específico, seco, e tem tudo, eu consigo fazer essas minhas correlações. Vou abrir, tá? Então aqui ela tem uma válvula, eu abro essa válvula e essa areia, ó, ela cai. Então ela vai preencher o buraco, né, que eu fiz e vai preencher essa parte de baixo do funil. Então, obviamente, o volume de material dentro do frasco ele vai diminuir, tá? A partir de diferença de massa dessa areia, ou seja, a massa do meu sistema todo, né, frasco e areia, eu consigo descobrir qual que foi o volume de areia necessário para preencher esse buraco. Então, através do frasco e areia, eu consigo saber, né, o volume do material retirado. E aí, essa porção do material retirado, eu consigo fazer um ensaio, que é o ensaio de teor de umidade, que é um ensaio, botar aqui o ensaio SPEED, tá? Por exemplo, esse ensaio SPEED, né, o método SPEED, ele está normatizado pela NBR 16097. Então, o SPEED é o seguinte, tá? Eu vou colocar esse solo dentro de uma garrafinha, tá certo? Então, entendo que isso aqui seja uma garrafa. E aí, dentro dessa garrafa, eu vou ter o meu solo, vou colocar esferas de metal, tá? Então, tá ali as esferas de metal, tá ali aquele solo que a gente acabou de retirar, e vou colocar também umas ampolas, tá? O que vai acontecer? Essa ampola, ela tem carbureto. Então, só uma representação, tá, pessoal? Isso aqui vai ser uma ampola de carbureto de cálcio, tá certo? E aí, quando esse carbureto de cálcio entrar em contato com a água presente no meu solo, então por isso essas esferas, para quando eu sacudir essa garrafa, essa ampola ela ser quebrada, então mais a água ali presente no meu solo vai dar origem ao acetileno. Esse acetileno é um gás, tá?
E aí o que vai acontecer? Essa garrafa ela vai estar selada aqui em cima e eu vou ter um manômetro instalado. E esse manômetro ele vai medir o quê? A pressão do gás aqui dentro. E aí, a partir dessa minha correlação da pressão gerada dentro da garrafa, eu consigo determinar, tá certo? Qual que é o teor de umidade desse material. Então, o speed ele vai me dar teor de umidade. Então, através do frasco e areia, eu consigo determinar o volume do material. A partir do speed, eu consigo determinar o teor de umidade. Tá? E aí, a partir das minhas correlações de índices físicos, esses dois itens vão me dar, tá? Eu consigo determinar o meu peso ou massa, tá? Específico, seco, em campo, tá certo? Então eu faço esses dois ensaios para eu conseguir chegar nesse valor aqui, tá? E aí a partir do meu grau de compactação, o que vai ser o grau de compactação? O grau de compactação vai ser o peso específico seco, tá certo? Em campo, comparado com peso específico seco em laboratório. Então eu consigo ver o que eu obtive em campo para o que eu obtive em laboratório. Então, grau de compactação igual a 100% quer me dizer o seguinte, olha, o peso específico que eu tenho no meu laboratório tem que ser igual ao peso específico que eu vou achar em campo. Se for igual, eu estou tendo um controle de compactação do jeito que deveria ser. Tá? Perfeito, pessoal? Então aqui, gente, em linhas gerais, eu tenho os dois ensaios que eu vou fazer em campo, tá? Para ver se o meu controle de compactação está ok. E esse controle de compactação ele vai ser feito através do grau de compactação, que vai correlacionar o meu peso específico seco obtido a partir dos dois ensaios, frasco de areia e speed, com o peso específico seco obtido em laboratório através do meu ensaio de compactação. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida deixem aí nos comentários e até a próxima.